Alô, alô? Alô, 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 alô? Oi, pessoal, aqui é o Agládio e hoje no vlog de hoje nós vamos falar sobre jogos e o aprendizado de idiomas. Será que é possível aprender inglês jogando videogame, por exemplo? Bom, a resposta curta é não, não. Muito dificilmente você vai conseguir aprender inglês jogando videogame. Daí você tem o cara falando: Ah, não, mas o meu primo conseguiu. Normalmente, nesses casos, é, a pessoa ela fala que aprendeu inglês jogando videogame, só que o que ela aprendeu de fato foram só algumas palavras, foram algumas coisinhas, sabe? Mas a pessoa não aprendeu o inglês de fato jogando videogame. Agora, por que isso? Porque jogar e estudar são duas coisas muito diferentes. Então, você tem coisas que são parecidas, sabe? É, Quando você está assistindo um filme, isso de certo modo já é parecido com o estudo, porque você está aprendendo a ouvir a pessoa falar, sabe? Você está você está sempre ouvindo novos termos, novas palavras. Você tem sempre que entender o que está acontecendo para entender a língua. Não, você tem sempre que entender a língua para entender o que está acontecendo. Com o jogo, não é bem assim. Com. Porque você tem vários tipos de jogos. Você tem, por exemplo, tipo, o jogo de plataforma. Você tem o Mario. No Mario, você tem pouquíssimas palavras, tem pouquíssimas frases. Então, tem start no começo do level. Você tem o Toad falando que a princesa está em outro castelo. E é praticamente só isso. Tudo bem, mas tem jogos que tem mais texto, tem jogos como o RPG. Sim, realmente. Só que mesmo assim, mesmo o RPG, ele não tem lá muito texto para você ter que ficar lá lendo. Você pode muito bem fazer o RPG todo jogando um guia, em que o guia ele fala, olha, esse daqui é isso daqui é o ataque, o primeiro botão é de cima para baixo, o segundo é defesa, o quarto são os itens, o terceiro é para fugir e fica só dessa. Daí você vai simplesmente para onde você acha que você tem que ir, ou então você simplesmente segue o que o guia tem para dizer. E aí fica só nessa, sabe? Você não precisa de fato saber é, ler o que está acontecendo. Você só tem que saber o que fazer. E eu digo isso daí porque tem várias vezes em que a pessoa ela quer jogar um jogo do tipo RPG só porque tem o personagem favorito dela ali, mas não sabe ler inglês. Então o que ela faz? Ela dá esse jeitinho aí. Então, porque, por exemplo, tem lá o Mega Man de PS2, que é um RPG, em que na época em que eu tava aprendendo inglês, eu fui lá e eu tentei jogar o jogo porque eu pensei, eu vou perder jogando. Só que não, tudo que eu aprendi foram algumas palavrinhas. Então eu lembro que uma palavra que eu aprendi jogando foi Dream. Tinha lá um garotinho robô dizendo pro X: Ah, o meu sonho é ser como você. Daí eu fiquei: Ah, nossa, que legal. A palavra sonho, de sonhar enquanto você tá na cama, e a palavra sonho, de desejar algo, são a mesma coisa, que nem no português. Só que ficou bem por isso, sabe? Do resto, eu ainda precisava de um guia para saber onde eu tinha que ir. Eu não foi uma daquelas situações que as pessoas gostam de falar, não, você vai ser obrigado a aprender inglês, sabe? Porque senão você não vai para frente. Tipo, não, se eu realmente quero ir para frente, eu vou pegar um guia
e eu vou ir para frente. E foi o que eu fiz. Eu peguei um guia e eu consegui ir para frente. Então, a menos que o jogo ele seja feito para aprender inglês, a menos que o jogo ele seja feito para aprender idiomas, você muito dificilmente vai conseguir de fato aprender o idioma. E mesmo assim, mesmo no caso em que o jogo ele é feito para aprender o idioma, ele várias vezes ele é uma porcaria. Você tem o jogo Duolingo, né, que todo mundo já virou modinha falar mal do Duolingo. Tem o Fluio também, que eu até gostava do Fluio, eu achava legalzinho, só que ele é legalzinho para criar deck, ele é legalzinho por causa das lições que tinha lá com a mulher, mas ele fica só nessa. Só porque no momento em que você tem que jogar o jogo da cartinha de verdade lá, tem que fazer lá as combinações, eu achava aquilo ali um saco, sabe? Ah, você tem que jogar essa carta na hora certa, em que o inimigo tá fazendo a defesa, você tem que carregar, para daí depois você fazer um ataque de duas vezes, tipo, eu achava um saco. E a dificuldade também era uma porcaria, porque jogava muito lá pro topo do morro. No começo foi quase impossível de passar pelo primeiro chefe. Era um verdadeiro Dark Souls. Então, até nesses casos, não é lá grandes coisas. E você também vê, muitas vezes, a comunidade gamer querendo forçar as pessoas, dizendo que você tem que aprender inglês para jogar o jogo como ele deveria ser. E não é verdade. É, a palavra ela tá aí simplesmente para expressar um significado, sabe? Independente se é maçã, se é Apple, se é Ringo, tudo isso daí quer dizer a mesma coisa. Então, você não precisa saber o significado original, como muitas pessoas da internet querem que você faça. Você pode muito bem só colocar o jogo no português, se divertir e ponto, acabou. Daí, quando você acaba de se divertir, aí você vai lá e você começa a estudar de fato. Mas muitas vezes a pessoa, ela não quer estudar, mas ela quer fingir que está sendo produtiva, sabe? Então ela fica, eu vou colocar aqui o LOL no inglês e aí eu vou estar estudando, sabe? Sendo que o cara tá lá hiper focado em matar os outros campeões, ele tá ali super tá completamente surdo praticamente para conseguir ouvir o que o campeão dele tá falando, para ouvir todos os diálogos que estão em inglês, e mesmo que ouvisse não ia entender nada porque não sabe inglês. Então, fica muito nessa. Se você quer aprender, é melhor você ir e aprender logo de uma vez. É melhor você ir e estudar logo de uma vez. Daí, quando você acaba de estudar, aí você vai lá e jogar. Mas você ficar aí nesse meio termo, sabe? Em que não é nem céu nem inferno, é muito melhor você ir e estudar por 15 minutos que seja e aí depois jogar videogame por uma hora. Mas se você ficar simplesmente jogando videogame, jogando videogame, jogando videogame e achando que você vai chegar a algum lugar, sinto lhe dizer, mas você não vai chegar a lugar nenhum. Você só vai ficar melhor em videogame. Isso eu te garanto que vai acontecer. Você eventualmente vai ficar um craque em videogame, mas você não vai ficar melhor no inglês, você não vai ficar melhor no idioma que você quer ficar. É, é possível você aprender alguma palavrazinha? É possível, só que mesmo assim. E mesmo nos jogos.
E eu devo adicionar uma coisa. Existe só um tipo de jogo, praticamente, em que você vai melhorar o seu inglês ou a língua que você quer que melhore. Que é o jogo que normalmente é o simulador de alguma coisa. Que é o simulador de namoro, simulador de vida social, alguma coisa assim. Agora, só que mesmo nesse caso, você tem que ficar com ele é, no só um pouco melhor, só um pouco maior do que o seu nível de inglês. Ele deve estar no seu nível de inglês ou um pouco maior. Tipo, o seu nível é o nível A2, então deveria estar no A2 ou no B1. Então, você pode aprender alguma coisa nesse caso. Só que aí mesmo assim vai ser uma coisa muito sofrível, sabe? É, ou você vai conseguir responder as coisas tudo aleatoriamente, tudo só por chance, ou você vai ter que pegar, ou você vai ter que ir caso por caso, uma vez de cada vez, é, em que você vai lá, tenta uma vez, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Ou então você vai lá, pega o dicionário, pega o tradutor, e aí fica traduzindo palavra por palavra até você conseguir chegar onde você quer. Nesses casos, aí é um pouco mais possível de você aprender de fato pelo jogo, sabe? Eu aprendi bastante fazendo um simulador no chat GPT, fazendo lá um simulador de RPG em que era na era medieval, sabe? Daí eu, daí eu ficava é, tendo que ir nesse simulador dizendo, ah, faça isso, ah, eu quero que o herói faça isso, quero que o herói faça aquilo, mas ficava por aí. Então, só que mesmo assim, não é algo que eu recomendaria hoje em dia, porque o chat GPT ele ficou muito ruim, sabe? Ele ficou bem intragável mesmo. E não tem mais imaginação, não tem mais, é, não tem mais criatividade e assim por diante. Então, o que eu quero dizer é isso. No geral, você não vai aprender nada jogando, não vai mesmo. As coisas que você vai aprender, tá. Realmente é possível você aprender algumas coisas, mas normalmente vai ser uma palavra, você vai aprender, sei lá, algum termo, vão ser poucas coisas. Não vai ser a mesma coisa que você estudar o inglês de verdade, não vai ser a mesma coisa que você estudar a língua de verdade. Então você ainda assim não vai estar usando o seu tempo da melhor forma possível. É uma boa estratégia para você economizar tempo em estudar e brincar ao mesmo tempo. Só que mesmo assim, você não vai estar estudando tanto assim, talvez você vai estar mais brincando do que estudando. Você deve levar isso daí em consideração. Você vai estar mais brincando do que estudando. Então, eu creio que é basicamente isso. Eu acho que não tem mais nada a dizer, mais nada a acrescentar. Até mais, até logo, até mais ver. Tchau, tchau.